Estamos no 8º dia da campanha em prol de 2024. Bem-vindo aqui, eu sou a pastora Rúbia Betânia e tem sido uma bênção poder compartilhar um pouco da história dos meses do ano e, claro, a palavra de Deus com você. A cada dia eu trago um tema diferente para ser abordado aqui e vou para a Bíblia também, para ver o que Deus fala a respeito daquele assunto. Adianto que no penúltimo dia desta campanha, quando a gente vai estar falando sobre o mês de novembro, a mensagem bíblica não será advinda de alguma data comemorativa daquele mês, como eu estou fazendo nesses dias, tá? O 8º dia corresponde ao mês de agosto. Caso você não pôde participar desde o primeiro dia, os links estarão fixados aqui no primeiro comentário para depois você ir lá e fazer aquela maratona. A cada dia, no final aqui dos nossos vídeos, entramos na presença de Deus para interceder pelo ano que está chegando, pelo ano novo de 2024. Acho que você já deve ter ouvido falar que o mês de agosto é considerado por muita gente como o mês do desgosto, devido a muitas tragédias históricas que aconteceram nesse mês. Como, por exemplo, foi no mês de agosto de 76 que o ex-presidente Juscelino Kubitschek foi vítima de um trágico acidente. Também em agosto de 61, o presidente Jânio Quadros, também do Brasil, renunciou à presidência da República, né? No campo artístico, teve a morte súbita de Carmen Miranda. Você lembra? Isso foi em agosto de 55. Também foi nesse mês que teve início o primeiro grande conflito mundial, em 1945, onde mais de 200 mil pessoas perderam suas vidas em Hiroshima e Nagasaki. Enfim, se você procurar, você vai achar muitas, mas muitas tragédias que ocorreram não apenas no mês de agosto, mas em todos os dias do ano. E essa que é uma verdade. O problema é que muita gente se deixa levar pelo medo e acabam alimentando as superstições com relação ao mês de agosto. Superstição é crendice, e crendice gera medo. É o mês do aniversário de alguns famosos, como por exemplo Shimon Peres, que foi político israelense, Meghan Markle, duquesa de Sussex, a princesa Anne da Inglaterra. Também é o mês do aniversário de Elba Ramalho, cantora brasileira, de Michael Jackson, falecido, de Whitney Houston, também falecida, e muitos outros, sendo que alguns desses, como eu citei, já são falecidos e outros não. Você faz aniversário no mês de agosto? Diz aqui, ó, aqui embaixo nos comentários. Agosto vem do latim Augustus, dado o 8º mês por decreto em honra ao imperador César Augusto. E já foi chamado também de sextilis ou sextil, porque era o 6º mês no calendário de Rômulo. Em agosto, muitas das datas comemorativas foram inseridas pela Igreja Católica, em homenagem aos vários santos cultuados por esta instituição religiosa. Mas também tem outras, como o Dia Mundial da Amamentação, o Dia Mundial do Gato, sim, Dia do Filho do Meio, pois também tem esse dia. Essa data. Tem o Dia Mundial do Canhoto. Entre muitas datas, temos também o Dia Internacional dos Povos Indígenas. No mundo existem de 370 a 500 milhões de indígenas que estão presentes em 90 países e representam, desculpa, minha garganta tá ruim hoje, 5.000 culturas diferentes. No Brasil, há cerca de 900 mil indígenas, distribuídos em 305 etnias. Isso de acordo com o IBGE do último censo, que foi em 2022. A primeira vez que o Dia Internacional dos Povos Indígenas foi celebrada foi em 1995, sendo que o primeiro ano antes, um ano antes, foi instituída pela ONU. E é nesta data que os povos indígenas
encontram uma oportunidade de serem ouvidos e de fazerem valer os seus direitos. Segundo relatórios da própria ONU, os indígenas são 600 vezes mais vulneráveis a doenças como tuberculose. A expectativa de vida é de 20 anos menor que a dos povos não indígenas e corresponde a 19% das pessoas mais pobres do mundo. Recentemente, uma deputada indígena lá do meu estado do Amapá fez fortes declarações sobre a vida difícil que os índios são constrangidos a viver, sem saneamento básico, sem poder usufruir da terra para poder plantar, sem eletricidade em alguns lugares, e tudo por causa de políticas que dizem que os povos indígenas não devem perder os seus costumes e tradições. Mas eles estão buscando e querem uma maior qualidade de vida. E como seres humanos que são, precisam e merecem ser respeitados em suas decisões. Por quê? Os povos indígenas, eles são inteligentes, eles têm poder de decisão sobre o que eles querem. Isso precisa ser respeitado, sim. Será se a Bíblia, assim como para nós, pode servir de bússola para a vida de algum indígena? Existe um trecho bíblico em que os povos primitivos podem ser encaixados. A minha resposta é sim, existe sim. Um versículo bem conhecido, posso citar para vocês, Marcos capítulo 16, versículo 15, é conhecido mesmo. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando fala a toda criatura, significa que a ordenança de Jesus é para cada pessoa na terra. Cada um tem o direito de ouvir as boas novas do evangelho, através de mim, através de você que está me vendo agora. Muitos indígenas têm aceitado a Jesus de forma espontânea e não por imposição, mesmo porque ninguém é obrigado a seguir a Jesus. É o caso de Caio Meniaco, acho que é assim, que pertence à tribo indígena Meinaco, é isso, que se localiza às margens do rio Xingu, no Brasil. Caio tem usado as redes sociais para declarar a sua fé em Jesus. Como todo cristão, pode testemunhar as bênçãos, mas é precedido de lutas e provações. Isso não é diferente com os indígenas. Quando um indígena decide seguir a Jesus, ele pode enfrentar perseguição dentro da própria comunidade e também fora dela, já que renunciam às crenças e práticas tradicionais da sua tribo. Pode ser julgado dentro da tribo como um traidor e pode ser até agredido, expulso de sua casa. Não pode comprar, não pode vender nada dentro das aldeias. Podem ser ameaçados, ficarem reclusos e até ter a sua vida tirada, em alguns casos mais extremos. Você sabia disso? No México, por exemplo, um pastor indígena de pseudônimo Jaime, ele enfrentou a hostilidade da sua comunidade indígena para que ele pudesse abandonar a sua fé cristã. Como sua decisão foi de ficar com a sua nova fé, ele ficou detido por vários dias sob muita pressão. Ser indígena e cristão também pode ser sinônimo de perseguição em países asiáticos, como por exemplo em Mianmar, Laos, Vietnã, Índia, Bangladesh e outros países. Este mundo jaz no maligno, nunca estará preparado para aceitar a nossa fé em Jesus, seja em qualquer povo ou nação. Talvez alguém pergunte, e por que insistem e não desistem? Isso é fácil de responder. O que Deus tem preparado para nós, cristãos, indígenas ou não indígenas, nem olhos viram,
nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. 1 Coríntios 12:9, tá? Temos promessa em Apocalipse de que o nosso nome não será riscado do livro da vida. Lá no livro de Tiago, diz que aquele que for provado receberá a coroa da vida, que não vivemos mais segundo as concupiscências dos homens, mas de acordo com a vontade de Deus. Está lá no livro de Pedro. Que seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Está lá em João. Que Deus limpará de nossos olhos toda lágrima. Está lá em Apocalipse. Vale a pena ser crente. Já tive a oportunidade de estar com meu esposo em aldeias indígenas da tribo Palicur, lá em Tonati, na Guiana Francesa. Coisa mais linda! Só de louvor e danças, em torno de 2 horas sem parar. É muito importante isso. Vamos orar então por nossos irmãos indígenas, para que cada tribo possa ter a sua Bíblia traduzida em sua própria língua, como é o caso dos Waiwai, onde foram necessários, é uma tribo, onde foram necessários 28 anos para que pudessem concluir a tradução do Novo Testamento. A Bíblia completa foram necessários 53 anos, ou seja, não é fácil. O processo de tradução do texto bíblico para essas línguas é muito complexo. Mas com Jesus, a gente vence qualquer barreira. Ore comigo. Senhor Jesus maravilhoso, Deus de eterna misericórdia e bondade. Nós queremos te agradecer, Jesus, por este mês em que nós estamos aqui orando por ele, o mês de agosto. Senhor, que o mês de agosto de 2024 seja um mês de muitas vitórias. Que possamos compreender, Senhor. Que possamos continuar levando o teu evangelho, as tuas boas novas de salvação a todas as pessoas, a todos os povos, a todos os países, a todas as nações, a todas as tribos, a todas as aldeias. Senhor, tu amas a cada um de nós. Mas nós precisamos dar o primeiro passo, é te aceitando como nosso único e suficiente Salvador. Pai querido, que as nações, aldeias, tribos, que ainda não te conhecem como o Senhor, o Salvador do mundo, possam te conhecer através de missionários e missionárias que tu tens preparado, que tu tens enviado, ou então que tu estás enviando, para que possam conhecer que tu és o Cristo, Filho de Deus. Senhor amado, que cada um de nós possa ser um enviado teu, para que pessoas possam te reconhecer como Senhor de suas vidas. Em nome de Jesus. Que este ano de 2024 possamos colocar uma das nossas metas, é a evangelização de pessoas que não te conhecem. E nos ajuda, Senhor, a sermos habilidosos no nosso falar. Que nós não possamos apenas falar, mas que nós possamos ter sabedoria no falar, inteligência no falar, unção no falar, para que a tua palavra possa achar guarida no coração das pessoas. Oh, meu Deus, muito obrigada. E eu te louvo por quem neste momento está orando junto comigo. Eu te agradeço em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor. E continua conosco. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço.